Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Seu corpo esmagado pelos meus pecados pagou o meu preço de dor. O sangue inocente por mim derramado é a maior história de amor. Debaixo dos seus pés o inferno e a morte, sua obra completa por terceiro dia se moveu a terra, seu corpo não estava ali. A história da cruz, minha história mudou. O sangue de Jesus me salvou. Tudo pago foi, nada devo mais. Se me salvou, por mim.
quero pedir que você me dê um pouquinho do seu tempo, da sua atenção. Eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. É com certeza a melhor mensagem que eu já preguei nessa igreja. Ou a segunda, porque eu preguei de manhã, né? Então a segunda, já pregamos de manhã. Mas um tempo assim, de crescimento, de edificação, de fortalecimento na palavra do nosso Deus e Pai. Eu quero usar como título, Você tem valor. Você tem valor. Eu quero ler o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, o versículo 8, a palavra de Deus declara assim, Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra, tem outra versão que diz, Deus prova seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós já éramos santos e perfeitos. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Está escrito que Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando vivíamos em iniquidade, em pecado, em transgressão. A minha pergunta é, Deus precisa provar para você que Ele te ama? Não. A Bíblia Sagrada diz que Ele já provou. Ele já demonstrou. E o amor dele foi demonstrado de uma forma tão profunda e radical. Ou seja, ele entregou o que ele tinha de único, de exclusivo, de mais precioso. Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Morrer a nossa morte. Eu fiz uma pesquisa essa semana para ver algumas características que nós seres humanos possuímos. E eu fui ali no pai Google, e o pai Google me disse o seguinte nessa minha pesquisa. As suas digitais fazem de você uma pessoa única. Nenhum outro ser humano tem desenhos iguais aos que você tem nas pontas dos seus dedos. Só você tem esse desenho. Isso significa que onde você toca, isso significa que o seu trabalho tem somente a sua característica, a sua habilidade. Deus sabe que você, e você, somente você, fez aquilo. Não existe outra pessoa. Os dedos da sua outra mão têm outros desenhos, não são iguais. O que talvez você não saiba é que existem outras digitais do seu corpo, que são só suas e de mais ninguém. Duas delas estão em seus olhos, a íris e a retina. A íris é a parte colorida dos olhos, castanhos, azuis, verdes. A íris de cada pessoa é exclusiva. Ela ganha forma e cor no período da gestação, num processo biológico, dizem os cientistas. A íris direita, ela é diferente da íris esquerda, como são diferentes as digitais de cada um de seus dedos. Isso diz que você é exclusivo. 7 bilhões de pessoas na face da terra, e você, somente você, possui algumas marcas, algumas características, alguns sinais. Você tem valor. Você possui valor. O meu primeiro ponto que eu quero conversar com você é sobre a fé. Eu quero colocar assim, a fé é vida. A fé é vida. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Esse texto diz que se você tirar a fé dos nossos corações, nós morremos, sucumbimos. Nós vivemos crendo, nós vivemos na fé. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas perguntam, por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu passo tantas dificuldades na vida então? Quem pode responder a essas perguntas é somente a Bíblia Sagrada. Por que eu nasci? Por que eu existo? Em Gênesis capítulo 1, no versículo 28, nós temos a explicação. Por que você, tão exclusivo, tão único, nasceu? A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, Deus os abençoou. Os abençoou. Adão e Eva, eles são criados por Deus, formados por Deus, abençoados. E Deus disse,
A bênção sempre tem um conteúdo, tem uma promessa, tem uma declaração divina. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, domine sobre todos os animais que se movem sobre a terra, que se movem pela terra. A palavra bênção aqui tem um significado muito especial, muito especial. Bênção é um poder cuja origem se dá no mundo espiritual. Bênção é um poder originado em Deus e afeta positivamente o mundo material. E eu, em cima dessa definição que eu li em algum lugar, eu fiz a minha definição. E a minha definição de bênção é o poder gracioso que emana de Deus para prosperar nós, os seus filhos. Bênção é o poder gracioso que emana de Deus para prosperar nós, filhos de Deus. A palavra bênção no hebraico significa prosperidade vinda de Deus, significa louvor vindo de Deus, honra dada por Deus, dom presente da parte de Deus. Ouçam isso, por gentileza. Não existe, aperte os cintos aí, não existe absolutamente nada na terra que possa te abençoar. Aleluia! Vamos começar? Não existe absolutamente nada sobre a face da terra que possa te abençoar. Vamos aprender isso na Bíblia Sagrada? Vamos aprender isso na Palavra de Deus? Em Tiago, capítulo 1, versículo 16, nós temos esta revelação. Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele escreve dizendo o seguinte: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Pastor, se eu ganhar 100 milhões na loteria, eu vou ser feliz. Não. Isso não vai te abençoar. Não se deixe enganar, diz a Bíblia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do... Toda bênção vem do alto. Não existe nada na terra que pode nos abençoar. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, não da terra. O que Tiago está dizendo é: todo presente que produz benefícios vem do alto, vem do nosso Pai Celestial. Bênção somente vem de Deus. Bênção somente vem de cima. Aqui na terra não existe nada que possa nos abençoar. Mas pastor, carro, casa, emprego, saúde, recursos materiais, amizades, etc. Nada disso pode me abençoar? Não. Estas coisas são resultados de bênção. Isso não são bênçãos, são resultados de bênçãos. Você já é abençoado por Deus. Por isso as coisas materiais são acrescentadas a você. Coisas materiais são nos dadas por causa da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Bênção sempre está sobre você. A bênção sempre está sobre as nossas vidas. O dia que você aprender que você já é uma pessoa abençoada, o dia que você concordar com as escrituras sagradas, que você já é um abençoado, você declara o que você crê que Deus já te deu. Você começa a declarar aquilo que Ele já liberou em Cristo Jesus para você. Você começa a declarar aquilo que você já tem. Você não declara aquilo que você não tem. Por isso orar não é somente pedir, é muito mais do que pedir, é concordar com Deus. Orar é concordar com Deus. Orar é concordar que Ele já te abençoou. É concordar que em Cristo Jesus Ele já te abençoou. Portanto, orar é alinhar a sua mente com a mente de Deus. Orar é pensar como Deus pensa e concordar com Ele. Orar é concordar com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa verdade tão importante. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o texto que nós lemos no começo diz: Deus abençoou o homem, Deus os abençoou. Deus criou o homem
E o homem já nasceu, foi criado abençoado por Deus. Abençoado para administrar sobre tudo aquilo que Deus criou. Deus criou o homem sem limitações, nenhum tipo de limitação. Somos nós que nos limitamos, mas Deus criou o homem sem nenhum tipo de limitação. Esse é o valor que Deus tem dado a nós. E disse Deus: tome conta, homem, de tudo aquilo que eu criei. Eu quero que você governe, eu quero que você administre, eu quero que você cuide sobre tudo aquilo que eu criei. Pense comigo, você colocaria tudo que você fez, tudo que você tem, nas mãos de uma pessoa que fosse incapaz, que fosse limitada, que fosse inconsequente? Você entregaria tudo que você fez, tudo que você tem, nas mãos desta pessoa para ela administrar? Sim ou não? Não. Não. Da mesma forma, Deus, Ele não entregou tudo o que Ele criou nas mãos de um homem, de uma pessoa, de um ser humano incapaz. Não, jamais. Deus, Ele não fez isso também. Ele colocou tudo nas mãos do homem, porque Ele criou o homem com muita capacidade. Ele criou o homem com um valor imenso. Ele criou o homem e abençoou esse homem. E deu habilidades a este homem. Mas pastor, por que isso não é ainda realidade na minha vida? Por que eu não desfruto na minha vida cotidiana isso? Normalmente eu e você, nós cristãos, não desfrutamos desta verdade central, revelada na Bíblia Sagrada, a nosso respeito. Muitas vezes nós não desfrutamos por duas razões. A primeira razão, porque nós desconhecemos, nós ignoramos o propósito, o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós desconhecemos, não sabemos. Não sabemos que Deus nos vê com tamanho valor, de uma forma tão especial, tão grandiosa. E a segunda razão pela qual não desfrutamos dessas verdades é porque nós temos dúvida. Nós permitimos que a dúvida e a incredulidade habite em nossos corações. A Bíblia nos diz em Tiago que aquele que duvida, ele não receberá do Senhor coisa alguma. Portanto, nós não podemos, não devemos duvidar. Se a palavra de Deus diz que é assim, sim, eu creio, eu recebo, lambano, eu pego, eu abraço essa verdade. Quando você não sabe o valor que você tem, você se autolimita. Você já pensou no porquê de Deus nos amar tanto assim? Você já pensou o porquê que Deus nos deu para este ano o tema, o ano ilimitado? Nós estamos no ano ilimitado. Mas pastor, eu sou tão limitado. Mas o nosso tema é o ano ilimitado. Deus nos deu esse tema para vivermos sem dúvida, para vivermos em fé. Esse tema nos leva para vivermos mais, muito mais, para além daquilo que temos experimentado, experienciado. Fé não é crer que Deus fará alguma coisa. Fé é crer que Ele já fez. Meu irmão, minha irmã, o seu futuro, ele não está diante de você. Ei, escute isso por gentileza. O seu futuro não está diante de você. O seu futuro já foi desenhado há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Aleluia. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode, já foi definido há 2000 anos atrás, na morte de Cristo, no túmulo vazio, na ascensão e na glorificação de Cristo Jesus. Ali está desenhado o seu futuro. Aleluia. Aleluia. É assim, é assim. Deus já disse, através da obra de Cristo, que você tem valor, que você é capaz. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você é um filho amado, uma filha amada. A Bíblia diz que você tem valor. Eu diria amém a essa verdade. Aleluia. Graças a Deus. Cada ser humano que vive fora do propósito de Deus, ele sente-se vazio, ele sente-se triste, ele sente assim, depressivo. Cada cristão que duvida e não crê, vive abatido,
vive triste. Meu irmão, minha irmã, não é o seu líder, não é o seu trabalho, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu salário. Amados, o seu problema, o nosso problema é porque nós ainda não estamos andando pela fé. Você ainda não crê que já é abençoado. A sua oração não está alinhada com aquilo que Deus diz a seu respeito. Quando nós estamos desassociados, afastados daquilo que Deus diz, isso gera tristeza, isso gera angústia, isso gera abatimento. Não espere que Deus vá fazer, creia que Deus já fez. Ou seja, não viva esperando que Deus faça, viva sabendo que Ele já fez. Não espere que Deus vá te dar, creia que Ele já te deu. Não espere que Deus vá abrir uma porta, creia que você pode abrir a porta. Estão comigo ainda? A sua necessidade não será suprida amanhã, a sua necessidade foi suprida há 2000 anos atrás por Cristo Jesus. Amados, é diferente viver assim. É diferente viver assim. Nós saímos da cadeira esperança e nos assentamos na cadeira fé. Nós cremos. Uma fé que toma posse é uma fé que crê naquilo que Jesus Cristo já fez. Por isso é necessário saber qual é o valor que você tem para Deus. Irmãos, existem algumas colunas na vida cristã que nós precisamos conhecer, internalizar, experimentar as verdades dessas colunas. Uma dessas colunas é saber quem nós somos, quem você é. E depois que você descobre, depois que você sabe quem você é, que você tem valor, que Deus te valoriza, que Deus prova o seu amor dele por você, depois você precisa se ver como Deus te vê. Deus me ama. Estou descobrindo isso. E agora eu preciso aprender o quê? Como é que Deus vê você? Não tente convencer a Deus para que Ele te dê algo. Não. Deus está convencendo você de que Ele já te deu. Orar é concordar com Deus. Orar não é mover a mão poderosa daquele que move o mundo. Não, 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 não. Orar é se deixar convencer por Deus. Meu irmão, não é o seu pedido que move Deus, é a revelação da vontade perfeita dEle que move você. Orar é saber quem você é, o que Ele já liberou a você. É Deus convencendo você daquilo que Ele te deu. Aleluia. Fé. Vamos no segundo pensamento, segundo ponto. O valor restaurado. O valor restaurado. No livro dos Salmos, no capítulo 8, nós vimos agora um pouquinho na dedicação do Dominic. Vamos ver do versículo 3 em diante. Olha o que diz ali. Quando contemplo os teus céus, o salmista está dizendo, Deus, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Isso significa que cada lua, cada estrela, tudo tem a impressão digital de Deus, obras dos dedos de Deus. A lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem. Quando eu vejo o universo, essa imensidão, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Quem é o homem, Deus? Como é que você vê o homem, Deus? Contudo, pouco menor, pouco abaixo de Deus o fizeste. Deus fez você o quê? Pouco menor do que Ele. E a Bíblia diz que de glória e de honra Ele coroou você. De glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o quê? Domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Meu irmão, minha irmã, o seu problema está debaixo dos seus pés. O nosso erro, o meu erro, o seu erro, é que muitas vezes nós permitimos que os problemas saiam de debaixo dos meus pés e venham para a minha cabeça.
E você fica a noite toda como um zumbi com o seu problema na sua cabeça. Ei, problema, volte para debaixo dos meus pés. Por isso que na igreja você tem que ter liberdade para de vez em quando dar uma sapateada. Você tem que ter liberdade de vez em quando para você dizer assim: ei, eu sei que os meus problemas estão debaixo dos meus pés. Eu sei que a enfermidade está debaixo dos meus pés. Eu sei que as ciladas do diabo estão debaixo dos meus pés. Porque a palavra de Deus assim declara. Aleluia. Meu Deus, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Digo ou não digo? O dia que você colocar o dinheiro debaixo dos seus pés, você vai ser próspero e abundante. O dinheiro está ocupando o lugar errado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele está ocupando a sua mente, está ocupando o seu coração. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Eu gosto muito desse verso 5 aqui, numa outra versão eu tenho aqui: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. De glória e de honra Ele nos coroou. A Bíblia Sagrada está revelando o propósito de Deus ao criar o homem. O verso 5 diz que Deus criou o homem um pouco menor do que Ele. Ele nos coroou de glória, de honra, de poder, de majestade. Ou seja, Deus nos colocou acima de tudo aquilo que Ele criou, de tudo. Por isso, meu irmão, minha irmã, por gentileza, em nome de Jesus, não chame o seu cachorro de meu filho, a sua cachorrinha de minha filhinha. Não faça isso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada, ela está revelando o propósito de Deus nos criar. Mas por causa do pecado de Adão e Eva, o homem perde essa posição, perde essa glória, perde essa honra, perde esse domínio e passa a viver debaixo do governo da morte, do medo, da escassez. O homem passa a viver fora do propósito de Deus, afastado de Deus, distante de Deus, passa a viver como escravo do fracasso, da doença, do ódio, do egoísmo, da guerra. Queridos, está na hora de eu e você, de nós igreja, filhos de Deus, filhas de Deus, está na hora de nós de fato assumirmos quem somos diante de Deus, assumirmos quem somos diante do mundo. Está na hora de nós internalizarmos, encarnarmos a nossa identidade dada por Deus a nós e vivermos essa vida sobre a terra. A Bíblia Sagrada diz que Deus estabeleceu um plano de resgate do homem. Quando Adão pecou, Deus disse: eu vou resgatar o homem. E Deus, juntamente com esse resgate, Ele resgata o propósito, a posição, a honra do homem. Olha o que diz Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, não quem estava perdido. Ele não veio buscar o homem perdido, não. Ei, Jesus não morreu na cruz para te salvar, meu irmão. Ele morreu na cruz para que você se tornasse novamente filho amado de Deus, filha amada de Deus. É muito mais do que salvação, é muito mais do que não pereça, é ter a vida eterna, a vida abundante. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Adão perdeu a posição de glória, ele perdeu a posição de honra por causa do pecado. Jesus Cristo veio resgatar essa posição perdida por Adão e Eva, essa posição de governo, essa posição de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Na morte de Cristo Jesus, no derramamento do seu sangue puro, precioso, a humanidade tem o perdão do pecado. O pecado sendo perdoado, sendo tirado, o homem volta a ter paz com Deus, comunhão com Deus. E essa comunhão restaurada com Deus dá ao homem novamente poder, governo, sabedoria, honra, glória, domínio. Por isso que você nasceu.
Por isso que a sua impressão digital é somente sua. Por isso que a íris, a retina, a íris que você possui é só sua, ninguém tem igual. Porque para Deus você tem muito valor, você tem valor. Por isso que para voltar a governar sobre tudo aquilo que Deus criou, o homem necessita crer, receber o perdão de todos os seus pecados e assumir a posição restaurada por Jesus Cristo. Assumir a posição, como eu disse, de filho amado, de filha amada. A Bíblia Sagrada chama isso de reconhecer o seu valor. Precisamos reconhecer o valor que nós temos. Irmão, isso é muito importante. Reconheça o valor que você tem. Existem coisas que ninguém poderá fazer, somente você. Ah, pastor, ninguém é insubstituível. Isso é mentira do inferno. Você é insubstituível. Ninguém pode substituir você. Ninguém pode substituir você. Ah, eu diria amém essa verdade, viu? Reconheça que você é filho amado. Reconheça que você é filha amada. Reconheça que agora você é mais valioso do que toda a criação. Toda a criação. Em Mateus capítulo 6, versículo 26 e 29 diz assim: Jesus diz: observe as aves dos céus. Pare um pouquinho a sua agitação, a sua correria. Dê uma olhadinha da janela da sua casa para o pardalzinho, para o sabiá, para o tico-tico, para a águia. Eu não sei onde você mora. Observe as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você vale mais do que o pardalzinho? Você não vale muito mais do que toda a criação? Olha o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um lírio do campo. Que coisa impressionante, né? Que coisa tremenda. Deixa eu pegar, vem cá, eu sempre uso você como exemplo. Fica de costas aqui para mim. Por que você está preocupado com a sua roupa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele tem uma jaqueta que é maravilhosa. Deixa eu ver a marca aqui. Meu Deus do céu. Vale 5 mil reais essa jaqueta aqui. Ele trabalhou, ele fez plantão, ele fez, passou do horário lá, hora extra, para comprar essa jaqueta. E aí, ele vai em determinado local aí, e não vê e tal, e olha, e de repente, passa o braço em algum lugar, e rasga a jaqueta. Enrosca algum prego em alguma coisa lá, e... Sim, mas é uma jaqueta que vale 5 mil reais. O que ele vai fazer? Ele vai tirar, vai colocar no guarda-roupa, e em 2 semanas, sozinha, ela vai ser restaurada. Ué, ela vale tanto? Não? Mas e se porventura? E se porventura? E se porventura? Tá bom. Ele, acidentalmente, fazer aqui um risco, fazer um pequeno corte, aqui na pele, no braço dele, dentro de 2, 3 semanas, cicatriza sozinha? E o que é que vale mais? E por que você dá mais valor à roupa, fica preocupado, ansioso, eu vou comprar, e não agradece, não adora, não levanta as mãos e diz: obrigado, Deus, pela minha vida, por a pele tão bonita, obrigado. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: escuta, você tem valor. Você nu vale mais do que qualquer grife, qualquer marca, qualquer roupa que exista na terra.
Por isso que Deus fala com muitos de nós quando a gente está tomando banho. Deus já falou com você quando você está tomando banho? Meu Deus. As coisas que têm mais valor são as coisas mais raras, as coisas mais escassas, mais únicas. Por isso que aos olhos de Deus, você é exclusivo, você é único, você tem um valor único. Como eu disse, a sua impressão digital é única, o seu timbre de voz é único. E quando você vem aqui na celebração, e quando cantamos esse cântico, e você canta juntamente conosco aqui, com toda a igreja, com o coral, quando nós estamos cantando aqui, Deus sabe que você está aqui. Porque o timbre da sua voz é só seu, ninguém tem esse timbre igual. Quando você canta, Deus sabe que é você que está louvando Ele, você que está louvando Ele. Ah, pastor, eu fiquei o mês todo em casa vendo pela internet. Ele não sabe que é você. A Bíblia Sagrada diz que você tem valor muito mais do que as aves do céu. Pense comigo, um raciocínio bem simples. Por que é que a Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus e Pai alimenta as aves dos céus? Pergunta para mim, por quê? Porque para Deus elas têm valor. Por que Deus cuida das aves, alimenta as aves, sustenta as aves? Porque para Deus as aves têm valor. Por isso que para elas nada falta. Entenderam ou não? Por que é que você está preocupado se para Deus você tem mais valor do que as aves? Tudo aquilo que para Deus tem valor, Ele, Deus, cuida, protege, sustenta, ampara. A nossa ansiedade é causada quando desconfiamos que temos valor para Deus. Enquanto eu não sei, ou eu duvido do valor que Deus me deu, eu vivo ansioso, eu vivo agitado, eu vivo com medo. Por isso 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus pais, transmitida pelos seus antepassados. Mas, versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, Deus quer despertar em nós a consciência do quanto valemos. Deus deu o Filho dele para morrer em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Por isso, para Deus, você vale o mesmo que o Filho amado Jesus Cristo de Nazaré vale. Vocês entenderam isso ou não? Para Deus, você tem o mesmo valor que Jesus Cristo tem para Deus. Igreja, por gentileza, filhos de Deus, por gentileza, saibamos que nós temos muito valor para Deus. Igreja, saiba que você vale muito para Deus, muito mais do que as aves, muito mais do que os peixes, muito mais do que os animais, muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro. Meu irmão, minha irmã, você vale o sangue puro, precioso e perfeito de Cristo Jesus, o Nazareno. Como Deus compraria você com o sangue do Filho dele, se você não valesse nada? Por que Ele pagaria altíssimo preço se você não tem valor? Mas para Ele você tem o mesmo valor que o Filho dele, Jesus. Como eu disse, somente você tem a sua impressão digital, o seu timbre vocal, a sua íris, você tem valor, você é filho amado, você é filha amada. Mas pastor, eu fui desprezado. Eu ainda sou muito criticado, eu sou muito caluniado. Claro, isso mostra que você tem valor. Ninguém critica alguém que é ninguém. Como alguém vai criticar alguém que não é ninguém? Se você está sendo criticado, porque você tem valor, porque você é alguém. Na verdade, pessoas nobres não criticam outras pessoas.
Pessoas nobres não criticam outras pessoas. Você sabia que em 1 Coríntios capítulo 10, a crítica, a murmuração, o queixume, está ao lado do pecado de perversão sexual? Perversão sexual, queixume, murmuração, reclamação, para Deus é a mesma coisa? Por isso que pessoas nobres não criticam pessoas, mas as pessoas que são críticas, elas criticam porque elas não veem o valor que elas têm, elas se veem sem valor. Assim como uma pessoa que é alguém não critica pessoas que são ninguém, pessoas que se veem como ninguém criticam aquelas pessoas que são alguém. É assim que funciona. Se você está sendo criticado, é porque quem te critica vê você como alguém importante. Amados, ninguém joga pedra, ninguém dá varada em árvore que não tem fruto. Toda árvore frutífera leva lá uma pedrada do garoto, ela pega o estilingue dele, tenta derrubar a fruta, dá uma varada, dá uma pedrada e joga o tênis, enfim. Não é assim? Saiba disso. Se você está sendo criticado é porque quem te critica vê você como alguém importante. Você vale o sangue do Filho de Deus. Para Deus você vale o mesmo que Jesus Cristo. Quando você crer nessa verdade, você começará a pedir e a buscar de Deus aquilo que você crê que vale. Veja esse princípio. Pense comigo, por gentileza. Se você crê que você tem valor, você recebe de Deus o que você crê que vale. Se você não crê que tem valor, você não recebe de Deus aquilo que Deus te deu, porque você acha que você não merece, você não vale. Nós fomos tão poluídos, eivados pelo pecado, que muitas vezes nós cristãos aceitamos, por exemplo, a doença. Pastor, é que Deus está pesando a mão, né? Eu errei mesmo, eu mereço a doença. O cristão que pensa assim, ele não se vê como Deus o vê, ele se vê sem valor. Porque o cristão que diz eu mereço essa doença, quando Deus diz assim, eu tenho a abundância dos céus para você, eu tenho uma vida feliz, eu tenho uma vida prazerosa, eu tenho uma vida exuberante para você, você diz, não Senhor, eu não Senhor, isso não. Deus, me deixa quietinho aqui no meu cantinho, na minha igrejinha, com o meu grupinho, com o meu povinho, eu estou feliz. Só que Deus não te vê assim. Pastor, moça, você moça solteira, Deus tem aquele rapaz para você. Algumas receberam. Deus tem aquele rapaz para você. Mais do que você está pedindo, mais do que você está pensando. É assim, Deus ele não tem para você um pé rapado, não. Não. Você sabe de onde vem a expressão pé rapado ou não? Não? Conhece? No interior, normalmente na porta das casas, tem um suporte de ferro, de aço, alguma coisa, onde as pessoas têm que raspar a botina, o sapato, para tirar o barro da sola, para poder entrar em casa. Já viram isso ou não? E a pessoa que era muito pobre, andava descalço. Então o que ela fazia? Ela rapava o pé. Ela não tinha calçado, é o pé rapado. Então, minha irmã, Deus não tem um pé rapado para você não. Na igreja tem que ter cultura, né? Você vê como é? A gente aprende as coisas. O que Deus nos dá é de acordo com o que Ele sabe que valemos. O que nós recebemos é de acordo com o que nós sabemos o quanto valemos. Isso significa que se você não sair daqui hoje certo, convencido de que você tem valor, você vai continuar rejeitando a abundância que Deus está derramando sobre a sua vida.
Ao sabermos que nós temos valor, que Jesus morreu por nós, que nós somos filhos amados de Deus, ao sabermos quem nós somos, nós nos abrimos para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus nos deu o seu santo Filho Jesus Cristo, e nós nos vemos indignos, miseráveis, órfãos, pecadores. Por isso nós cremos e recebemos somente a salvação, mas não conseguimos crer e receber muito mais do que a salvação, a vida abundante, a vida prazerosa, a vida cheia de glória e de honra que Ele deu ao homem. Mude a percepção que você tem sobre você mesmo. Mude a sua mente. Não são as críticas, como eu disse, que dizem quanto você vale. É o teu Pai Celestial que diz quanto é que você vale. Pessoas podem nos decepcionar, mas o nosso Pai Celestial, Ele nunca nos decepciona. Meu irmão, minha irmã, não valorizemos as críticas, valorizemos sim o que Deus diz sobre nós. Deus diz que você tem valor, Deus diz que nós temos valor. Mateus capítulo 6, versículo 30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Vejamos que somente depois de sabermos o quanto valemos, é que desfrutaremos do que Deus fez e já nos deu. O cristão não consegue receber de Deus mais do que ele crê que vale. Estão comigo ainda? Aguenta 3 minutinhos? O quanto você crê que vale, é o quanto você crê que pode receber e desfrutar da parte de Deus. Você sabia que ser generoso não tem nada a ver com o que você tem? Ser generoso tem sim a ver com o quanto você crê que você vale? Que silêncio. Não damos de acordo com o que temos, nós damos de acordo com o que cremos que valemos. A medida, o tamanho da minha oferta é do tamanho do valor que eu dou a mim mesmo. Saiu recentemente uma notícia no jornal que os brasileiros estão gastando de 80 a 450 reais por mês com o gatinho e com o cachorrinho. De 80 a 450 reais por mês. A média da oferta do povo cristão brasileiro é de 60 reais por mês. A medida do tamanho da minha oferta é do tamanho do valor que eu dou a mim mesmo. Percebe a importância de sabermos quem nós somos? Qual é o valor que Deus nos dá? Meu irmão, o bairro onde você vive, a casa onde você mora, a roupa que você veste, o carro que você dirige, nada disso define o quanto você vale. Nada disso define o quanto você vale, mas o sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida é que define o seu valor. O seu nome escrito no livro da vida é que define o seu valor. O Espírito Santo habitando em você é que define o seu valor. O anjo do Senhor acampado ao seu redor é que define o seu valor. Meu Deus, esses são os valores que te valoram. Esses são os valores que Deus atribuiu a você. Não é quanto você recebe de salário, ou de prolabore, ou de comissão, que define os seus sonhos. É quanto você crê que você vale, que define os seus sonhos. Portanto, meu irmão, não peça de acordo com o que você ganha, peça de acordo com o que você crê que Deus pode te dar. Um irmão conversando disse: Pio, eu preciso que você ore comigo. Eu falei: pois não. Eu estou querendo comprar um apartamento, um imóvel, e eu posso pagar uma prestação de R$1.500 por mês. Então eu preciso achar um apartamento e um financiamento de R$1.500 por mês. Eu falei: você não precisa de oração? Você pode pagar R$1.500, você quer um apartamento de R$1.500? Pronto, para que oração?
Você precisa de oração se você pode pagar 1.500 e a prestação custa 3. Aí você precisa da intervenção divina. Ah, vocês não estão aqui. Por que você vai incomodar Deus pedindo algo que você já tem? Pensa algo que ainda não chegou na sua mão. Porque Ele faz mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia! Os nossos resultados não são medidos pelo quanto fazemos. Os nossos resultados são medidos pelo quanto cremos que Jesus Cristo de Nazaré já fez. O resultado das suas vendas não é você que produz, é o quanto você crê que Ele está te dando de vendas. Meu Deus, a Bíblia Sagrada diz: tudo é possível aquele que crê. Os homens dizem, tudo é possível aquele que sabe, tudo é possível aquele que possui, aquele que tem. Mas a Bíblia Sagrada diz, tudo é possível aquele que crê. Meu irmão, minha irmã, creia em quem você já é. O mundo aguarda as manifestações dos filhos de Deus. O mundo está ansioso para você se manifestar, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, cheio do favor de Deus. E eu quero concluir. Esses dias eu estava indo lá para a colônia Vitimarsum. E de repente eu vi um carro atrás assim de mim, um farol. Eu saí de lado e ele passou assim. Eu estava com uma pessoa, com um irmão no carro, e ele diz: uau, deve ser um grande motorista esse cara, hein? Olha aí, nessa velocidade. Eu falei: eu não penso assim. Não. Você não acha que ele é um grande motorista? Eu falei: não, acho que não. Eu acho que ele não sabe o quanto ele vale, por isso ele está correndo assim. Eu disse que era uma boa mensagem. Eu disse que era uma boa mensagem. Meu irmão, minha irmã, você que insiste em viver no pecado, você ainda não sabe quanto você vale. Você que ainda insiste em usar drogas, você não sabe o quanto você vale. Você que insiste em viver fora da igreja, você não sabe quanto você vale. Você que aceita o pensamento do divórcio no seu casamento, você ainda não sabe o quanto você vale. Você vale o sangue de Cristo Jesus de Nazaré. Começa a viver de acordo com aquilo que você de fato vale, daquilo que Deus está lhe dizendo, de glória e de honra. Ele te coroou, Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Começa a viver essa vida, começa a caminhar assim, começa a existir assim, começa a respirar assim, começa a comer assim, começa a dormir assim, começa a viver assim. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom